E aí, pessoal, vai ser lançado em breve, no canal do Redcast Oficial, o vídeo que está viralizando aí do Pablo Marçal contra 30 pobres, né? Trazer alguns desses cortes aqui. Aqui eu tô vendo vários cortes, ó, mas eu queria destacar três. E é o seguinte, cara, eu não sei se isso aqui é tudo combinado, tá? Pode ser que seja combinado só para entretenimento, só para engajar. Pode ser que seja um roteiro, seja um script ali que tá todo mundo ali seguindo o script, só para entreter o público, né? Beleza. Ainda que seja combinado, o que tem por trás disso aqui, as mensagens que tem por trás disso aqui, dá pra gente aprender algumas coisas, tá? Vamos lá, deixa eu abrir o primeiro aqui, que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, bora ver aqui. Você tem que tomar cuidado quando sai daqui com o artigo 138 nas costas. Uns 20 vídeos de indenização. Não, tô te falando que às vezes te fala os funcionário querendo tirar ele de volta. já te dando bom dia. Já começou. Já te dando bom dia. Só sai daqui com o crime nas costas. Passa de você. É isso. Mas teu parceiro? Ah, meu parceiro, é o seguinte. Estamos em casa. Posso te casar também. Se você achar um homem aqui. Não, estamos em casa. Só toma cuidado, pra não sair pior que você, professor. Não. Você pegou na minha mão, cara. Todo mundo com respeito pegou, cara. Pronto, aqui ele tá falando desse cara aqui, que parece que não era esse vídeo que eu ia mostrar, era outro, só que esse aqui dá pra entender. Esse cara aqui não pegou na mão dele, tá? São 30 caras que são chamados de 30 pobres contra um bilionário, que no caso o bilionário é o Pablo Marçal. Aí esse cara aqui não pegou na mão do Pablo Marçal. E aqui vai a primeira questão que a gente precisa entender, cara. Quando esse cara aqui não pega na mão do Pablo Marçal porque ele diz que não gosta do Pablo Marçal, isso fala mais sobre ele do que o próprio Pablo Marçal. Por quê? Porque é uma questão de educação, é uma questão de etiqueta. Então, linguagem não verbal. Quando esse cara aqui não pega na mão do Pablo Marçal porque ele diz que ele não gosta do Pablo Marçal, na linguagem não verbal ele está passando que ele é inseguro e que ele é um cara que não consegue controlar suas próprias emoções. Ah, mas onde que está isso aí na linguagem não verbal? É linguagem não verbal justamente por isso. Porque ele não precisa expressar isso. Só o fato dele não ter pego na mão do Pablo Marçal já diz que ele é um cara que não consegue controlar as próprias emoções. Por quê? Porque ainda que você não goste da pessoa, você vai estar num ambiente ali social, onde você tem que ser o mínimo de respeitoso com as pessoas. E aí você vai deixar a pessoa, como a gente chama, deixar no vácuo, né? Você vai ser mal educado com a pessoa, simplesmente pelo fato que você não gosta dela. Então a linguagem não verbal não controla suas próprias emoções, porque se controlasse, ainda que não gostasse da pessoa, ele ia cumprimentar. E outra coisa, quando você vai apertar a mão da pessoa, não é apenas um aperto de mão. Quando você aperta a mão da pessoa, principalmente nesse caso aqui, que é um caso de embate, de confronto, você, através do aperto de mão, você já sabe como que você vai conseguir argumentar com aquela pessoa. Só a forma que a pessoa vai apertar a tua mão. Você sabe qual é a postura que aquela pessoa está ao seu respeito. Então, quando ele evita de apertar a mão do Pablo Marçal, ele já entrega todas as armas que o Pablo Marçal precisa para destruir ele sem precisar argumentar mais nada. Bora continuar aqui. Eu achei Coerente é respeitar a pessoa, independente do que você pensa dela, cara. A glória só vai vir depois do resultado. Quando você for humilde para pegar na mão de alguém, você vai estar pronto para prosperar. Alguém entrou e contaminou seu cérebro. Você vai sentar aqui, você vai ver para onde você vai. Pronto. O Pablo Marçal acabou falando o que eu falei também. E você viu que outro cara que estava entre os 30 falou, cara, eu achei paia isso aí. Por quê? Porque é uma questão de educação, é uma questão de humildade. Aí vamos supor, cara, vamos supor não, usei a palavra errada. O cara disse que não gosta do Pablo Marçal. Então vamos pegar aqui os motivos que eu imagino que ele não gosta do Pablo Marçal. Ele acha o Pablo Marçal arrogante, desumilde, prepotente e egocêntrico. Aí ele vai e não aperta a mão do cara. E ele tá sendo o quê? Desumilde, arrogante, prepotente e egocêntrico. Então ele tá sendo igual ou pior o cara que ele disse que ele não gosta. Faz sentido? Não faz. Você não precisa gostar da pessoa para você ter o mínimo de etiqueta numa situação dessa aqui, né? Vamos pegar outro vídeo aqui. Vou pegar um cara que o cara faz um gesto obsceno com o Pablo Marçal. E aí? Seja bem-vindo. Mão na polícia. Não é polícia, mão na cabeça. Você tá caçando um jeito de sair preso daqui, né? Hoje eu
Pode ser. O Júlio, quando veio me completar, tentou fazer gracinha e colocar minha mão no pênis dele. Isso é ato obsceno. Artigo 233 do Código Penal. Quando eu cheguei aqui, ele já cometeu 2 crimes, me chamando de 2 crimes aqui, artigo 138. Tá gravado na minha câmera ali. Você é primo de um cara que prosperou e ficou muito rico, você continua um imbecil. A vida... Ah, você tá falando que seu primo tá enganando os outros? É por isso que você vai ficar pobre a vida inteira. Não, você é um cara que não tem um pingo de respeito. Primeira coisa. Eu não tenho respeito. Não, você é um cara que não tem um pingo de respeito. Primeira... Olha a situação aqui, ó. Você viu agora esse cara aí. Primeiro o cara vai para um ambiente desse aqui, onde é um ambiente, teoricamente, é um ambiente sério, se não for tudo armado, né? Se não for tudo teatrinho aí, seria um ambiente sério, onde é uma discussão de 30 pobres versus um bilionário. A famosa guerra de classe, né? E aí o cara vem pro cara que vai debater com ele, faz um gesto ridículo desse aqui, uma brincadeira de 5ª série que o cara faz com os amigos mais íntimos dele ali na zoação. Aí o cara vai fazer uma brincadeira de 5ª série com o cara que vai debater com ele. Aqui ele já entregou de mão beijada pro cara destruir ele, cara. Precisa mais nem de argumento. O cara mostrou que ele é um moleque, que ele não respeita ninguém e que ele é simplesmente um cara que tá aí mostrando por que ele realmente é pobre. Porque a mentalidade de um cara desse é a mentalidade de um moleque. Aí o cara, não, é porque cara como você, eu não respeito. Não é questão dele respeitar um cara como o Pablo Marçal. Nesse caso, ele não respeita nem ele mesmo, porque ele tá indo para um ambiente que ele vai debater com um bilionário, pela lógica que são 30 pobres versus um bilionário, o cara vai fazer uma molecagem. Quem que vai levar um cara desse a sério na vida? Aí uma mulher vendo... Aí já vamos distribuir para todas as áreas da vida. Uma mulher vendo um vídeo desse aqui. O cara fazendo uma molecagem dessa aqui. Qual a mulher que vai querer um cara desse aqui como marido, velho? O cara simplesmente estragou a própria vida dele. Simplesmente num corte, num vídeo onde ele agiu como um moleque, ele mostrou que ele não tem capacidade para nem ter uma namorada, quanto mais se deixar de ser pobre. Precisa nem de argumento pro cara ganhar um negócio desse aqui. Aí o cara já entregou de mão beijada os próprios argumentos. O cara precisa nem de argumento mais para destruir ele. Ele se destruiu sozinho aqui. Eu acho que até os outros caras, os outros 30 aqui, ficaram com vergonha ali desse cara aí. Se eu te pagar 20 mil nesse terno, você vende? Posso usar seu terno? Pode, eu não tenho problema Vou algum. voltar aqui. Se eu te pagar 20 mil nesse terno, você vende? Posso usar seu terno? Pode, eu não tenho problema algum. Inclusive, fiquei um pouco decepcionado. Pensei que você ia vir de terno azul. Você fica com expectativa não te paga. Você não precisa ficar preocupado com a vida dos outros. beleza, tá bom. Isso aí é uma mentalidade miserável. Tá bom, velho. Agora eu me perdi um pouco, Acho velho. que você perdeu. Você tá perdido. Você precisa de ativar sua identidade, clarificar seu propósito, parar com essa timidez que você tem terrível. Deixa outro cara sentar aí, vai lá. Tá bom, mas devolve meu terno. Quer vender ele pra mim? Eu não, velho. Quanto Devolve que meu vale? terno. Quanto que vale esse terno? Velho, do meu pai. Não Eu quer peguei do vender? meu pai. Vai que não, muda não quero sua vender, vida não. comprando esse Não, terno. mano, pelo amor de Deus. Devolve o terno. Não, devolvo. Ó, a mentalidade de miséria faz você perder grandes oportunidades. Se eu te pagar 20 mil nesse terno, você vende? Olha, se ligue no que aconteceu nesse vídeo aqui agora. Esse vídeo aqui, ele gerou uma discussão no canal do... Como é, cara? Eu sou teu pai, não sou teu pai. O cara lá que o nome dele é Alexandre Negão, se eu não me engano. Acho que é Alexandre Negão, o nome dele. E o nome do filho dele é Kaique. Eles discutiram lá sobre esse tema aqui. Passaram, acho que uns 10 a 14 minutos discutindo só sobre esse tema aqui. Alexandre Negão, acho que é Alexandre Negão. Ele dizendo o seguinte, que o Pablo Marçal estava querendo comprar a moral desse rapaz aqui, porque ele disse, você me vende esse terno por 20 mil reais? Aí o cara, não, eu não vendo porque o terno é do meu pai e tal. Aí o Alexandre, eu acho que é Alexandre Negão o nome do cara, ele disse, eu não venderia. Já o filho dele, o Kaique, eu venderia. Aí eles entraram na discussão, e aí o Alexandre lá fez se eu tiver errado o nome do cara, vocês me corrijam aí no comentário. Aí ele fez uma ginástica mental muito grande para dizer por que ele não venderia. E aí usou uns argumentos que, sem lógica, viajou na maionese. E o Kaique disse só um argumento que eu disse. Esse aí teve um argumento lógico e simples. O que o Kaique disse? O Kaique disse o seguinte, ó. Pablo Marçal disse, você me vende esse terno por 20 mil reais? O Kaique disse o seguinte, se fosse eu no lugar dele, eu teria dito, eu não vendo por 20 mil reais, mas se você não tiver quebrado, eu lhe vendo ele por 100 mil reais. Que foi que o Kaique fez? Não sei se ele usou esse argumento pensando nisso, né? Mas o que o Kaique fez foi pegar o argumento do Pablo Marçal e jogar a pressão para cima dele. Por quê?
Lógico, o Pablo Marçal não está interessado no terno, ele não quer comprar um terno e ele quer simplesmente ridicularizar o cara para dizer que ele tem uma mentalidade de pobre. Ele está zoando o cara para dizer que ele tem uma mentalidade de pobre. Com o argumento que o Kaique fez, ele jogou a pressão para cima do Pablo Marçal, dizendo: eu não vendo por 20 mil, esse terno ele é valioso para mim, e se você não tiver quebrado, ou seja, se você não tiver falido, você comprou ele por 100 mil reais. E aí ele joga a pressão para cima do Pablo Marçal, com esse argumento, né? O que foi que o rapaz aqui fez? Mostrou realmente por que tem uma mentalidade de pobreza. Por quê? O que ele diz? Não vendo não, cara, não vendo. Esse terno é do meu pai. Aí vamos lá. Tá, o terno é do pai dele, né? Se ele fosse um cara que não tivesse mentalidade de pobreza, o que ele pensaria? Esse terno ele deve valer no máximo uns 300, 400, estourando 500 reais. Se ele me comprar por 20 mil reais, e ele poderia também negociar, como o Kaique disse, ao invés de vender por 20, ele diria: não, eu vendo por 50, dobraria a aposta, né? Eu vendo por 50. O Pablo Marçal: não, eu vou pagar 30. E ele já sairia no lucro. Se o Pablo Marçal não comprasse, aí ele poderia dizer: ó, você não cumpre com as suas palavras. Então ele teria que comprar para cumprir com a palavra, né? Beleza. Aí ele diz: não, eu não vou vender porque o terno é do meu pai. Então ele já mostra que ele tem dependência do pai para tomar decisões. Por quê? Porque se ele tivesse uma mentalidade de prosperidade, ele pensava: não, o terno é do meu pai, mas eu vou vender. E aí ele teria duas opções. Ou ele chegaria para o pai dele e diria: pai, é o seguinte, eu vendi o terno do senhor por 20 mil reais. E aí eu quero saber do senhor se o senhor quer uma parte do dinheiro, 3 mil reais, por exemplo. Se o senhor quer 10%, 10% daria 2 mil reais, né? Não. Se o senhor quer 3 mil reais, ou quer que eu lhe dê um terno novo? Pronto. Resolveria o problema das duas formas. Ou compraria um terno novo para o pai dele, ou daria uma parte do dinheiro para o pai dele. Mas o que ele fez? Mentalidade de pobreza: não vou vender porque o terno é do meu pai. Dependência emocional do pai para tomar decisões e a mentalidade de pobreza que não enxerga uma oportunidade que ele poderia lucrar bastante. O problema é se o cara tiver com o pai morto, pô. Tu vai vender um terno de um pai que tá morto? Eu vou botar na gravação. Pode botar. Pronto, aí minha filha pegou um ponto que eu vi esses pontos. Algumas pessoas lá no vídeo do Alexandre Negão, eu acho que é Alexandre Negão, cara. Eu acho que eu tô errando o nome do cara também. Mas eu vi algumas pessoas comentando isso que a minha filha falou. E se o pai do rapaz estiver morto? Ele vai vender uma coisa do pai que está morto? Aí vamos lá analisar aqui duas coisas. Temos aí duas situações. Primeiro, que no vídeo o Pablo Marçal diz: então liga pro teu pai aí. Ele não quis ligar, né? Aí eu não sei se o pai dele estava morto, ou se o vídeo fechou ali e acabou, ou se ele realmente não queria vender porque precisava de pedir permissão ao pai para vender. Não sei qual é a situação. Mas e se o pai estiver morto? Ah, mas aqui é uma coisa que eu lembro do meu pai que faleceu. Aí eu já vejo dois problemas. Primeiro, ele está transferindo a lembrança do pai para algo material, onde a lembrança do pai deveria ser momentos especiais e não uma roupa ou alguma coisa material. De alguma forma, aquela roupa vai se acabar também futuramente. E aí, quando a roupa se acabar, vai perder a lembrança do pai? Então, quando ele transfere a lembrança do pai para uma roupa, para algo material, ele está mostrando também uma fragilidade emocional. Coisa que, se ele pegasse a lembrança do pai para momentos especiais com o pai, ele não teria problema em vender aquela roupa, porque ele não estaria apegado àquela roupa. Porque aquela roupa não é o pai dele. E também não é memória do pai dele. A memória do pai dele tem que ser momentos que viveram ele e o pai dele. Essa é a mentalidade de pobreza. Não consegue enxergar as oportunidades e se apega emocionalmente a coisas que não fazem sentido. A questão aqui não é se você gosta ou não gosta de Pablo Marçal. Você pode não gostar ou não gostar do Pablo Marçal. Aí eu até tem algumas pessoas, se eu pegar aqui os comentários, vou abrir o comentário disso aqui, ó, vai ter gente elogiando o Pablo Marçal, vai ter gente metendo, ó, esse Marçal não tem palavra, não pagou o Kim Kataguiri. Aqui tá criticando, queria muito ver a reação do pai dele vendo o filho recusar essa proposta.
Aí aqui não tá nem criticando, tá falando da proposta em si. Marçal adora ficar devendo o japonês. Aqui criticando. Pois é, Marçal tentou lacrar, mas no final criticando também. Aqui eu acho que a maioria vai estar criticando, né? Se o garoto aceitasse, obviamente, Marçal ia querer lacrar do mesmo jeito. Aqui a imagem do Marçal aqui não tá boa aqui, nessa página aqui não, viu? Mas eu vi página de gente dizendo, eu admiro demais o Pablo Marçal, vocês só criticam, eu acho que isso que tá elogiando, não. Vocês só criticam e não sabem apreciar o quão inteligente. Olha esse comentário, mano. Olha esse comentário. Vocês só criticam e não sabem apreciar o quão inteligente Marçal é. Tentou ajudar um menino, deu conselhos e depois é julgado por isso. Brasil é miserável mesmo. Era esse tipo de comentário aqui que eu queria ver, tá? Deu bons conselhos mesmo. Mano, Marçal literalmente só mandou frase de efeito nesse corte. Ah, esse aqui tá criticando. Conselhos, a única... Beleza, era esse tipo de comentário que eu queria ver aqui, tá? Ó. Vocês só criticam e não sabem apreciar o quão inteligente Marçal é. Cara, apreciar a inteligência do Marçal, apreciar a inteligência de um Flávio Augusto, apreciar a inteligência de qualquer bilionário, qualquer milionário, qualquer cara desse aí, o Thiago Brunet, por exemplo, você admirar as pessoas também não vai mudar em nada a tua vida. Então você não precisa admirar um Pablo Marçal da vida, você não precisa odiar um Pablo Marçal da vida, mas o que você precisa fazer? Pegar coisas que, por exemplo, tem coisas que o Pablo Marçal pode ensinar? Tem. Tem coisas que um Flávio Augusto pode ensinar? Tem. Ah, mas e os defeitos deles? Os defeitos deles você joga no lixo. Coisas que ele tem para ensinar, você pega e coloca na sua vida, né? Para fazer uma expansão mental. Então tem coisas que o Marçal pode ensinar, pega, joga, o que não presta dele, você joga fora. Flávio Augusto, do mesmo jeito. Thiago Brunet, do mesmo jeito. Primo Rico, do mesmo jeito. Qualquer pessoa tem alguma coisa para ensinar. Até um Felipe Neto da vida, cara, que é um exemplo mais bizarro que eu posso usar aqui, mas um Felipe Neto da vida tem algo para te ensinar. Por incrível que pareça. O que é que eu estou querendo dizer? Você pode aprender com qualquer pessoa. Por exemplo, o que é que eu posso aprender com o Felipe Neto? Tem alguma coisa que dá pra aprender com o Felipe Neto, cara? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um pouquinho, tá? Não falar opinião demais no Twitter. Tá aí, minha filha já disse uma coisa. Não falar demais a opinião no Twitter. É uma coisa pra aprender com o Felipe Neto, né? Ou seja, não fazer aquilo que ele faz demais. Mas tem coisa pra aprender com o Felipe Neto. Por exemplo, com relação à criação de conteúdo. Ah, o conteúdo dele é uma bosta. É, o conteúdo dele é uma bosta. Mas é um cara que ele... Por exemplo, o Felipe Neto deu certo... Quando ele, antes de criar conteúdo para criança, ele fazia o quadro, o canal dele era como é, cara, o nome do canal dele antes, que ele dava o canal dele era de opinião. Antes dele criar o Parafernália, era... Como é, cara? Não adivinho, não. Não faz sentido. Não, o Felipe Neto deu certo, não faz sentido, ele cresceu do canal, não faz sentido, dando opinião, tal, ele nem era tão chatinho como ele era agora, não. Tinha até umas opiniãozinhas mais ou menos. Aí ele deu certo, cresceu no Não Faz Sentido. Aí mudou o conteúdo dele. O cara continuou crescendo. Ou seja, é um cara que sabe crescer. Mesmo o conteúdo dele sendo uma bosta, ele consegue crescer. Ele sabe crescer. Ou seja, é um cara que não desistiu e conseguiu crescer, cara. Conseguiu crescer o canal dele. Você gostando ou não, é um cara que sabe crescer na internet. Então, é algo que dá para aprender. Você não precisa gostar das pessoas para você aprender com elas, mas você pode aprender um pouquinho com um, aprender um pouquinho com o outro, e aí você se construir e crescer na vida. Agora, se você vive no automático, igual aquele cara que não apertou nem a mão do Pablo Marçal, que você é um cara que vive no automático. Um cara desse não vai crescer nunca na vida. Por quê? Porque vive no automático, e para ele escutar alguém, para ele aprender alguma coisa com alguém, ele tem que gostar da pessoa. Você não quer a pessoa para casar, velho. Você quer aprender alguma coisa para você crescer na vida. Essa é a mensagem final. Então é isso, cara. Acho que o vídeo já ficou longo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo, tá? O que você acha de tudo que foi falado aqui. Então é isso, cara. Nos vemos no próximo vídeo e falou!